A caminhada cristã consiste em derrubar obstáculos, barreiras. Se você encontrar um caminho sem nenhum obstáculo, provavelmente ele vai te levar a lugar nenhum, amém? Só olha o exemplo da natureza, olha os rios. O rio atinge seus objetivos, que é chegar no mar. Por quê? Porque ele aprendeu a contornar obstáculos. Só não existe obstáculo para quem desiste de seus objetivos. Mas nós, como discípulos, apesar dos obstáculos do pecado, nós estamos animados a chegar ao céu, amém? Nós estamos cheios de Espírito para poder derrubar a barreira do orgulho. Olha o que diz aqui em Isaías, capítulo 57, versículo 14. Vamos, Caio. Isaías 57, 14. E se dirá, aterrem, preparem o caminho. Tire os obstáculos do caminho do meu povo. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Aqui nós vemos que Deus mesmo permite vários e vários obstáculos na nossa vida, na nossa jornada cristã. Por quê? Para que a gente vença esses obstáculos e se torne humilde, contrito, digno o suficiente para estar no lugar santo, na habitação de Deus. Então a Bíblia define que o orgulho é a principal barreira, é o principal obstáculo que dificulta a nossa caminhada cristã. Porque ele diz no final aqui que somente o humilde, o contrito de coração tem acesso ao lugar santo, amém? Amém. Então a gente vê por exclusão que o orgulho é o que atrapalha a pessoa de estar perto de Deus. Então hoje nós vamos ver 6 barreiras do orgulho que podem impedir a gente de chegar a Deus. Mas não se a gente está cheio do Espírito Santo, amém? Amém? Se nós estamos cheios de Deus, nós podemos e vamos vencer. Amém. Porque Deus anima o contrito de coração. Título de hoje, derrubando obstáculos. Pega as suas notas aí, já vamos anotar 6 obstáculos que nós vamos estudar ao decorrer da Escritura. O primeiro obstáculo aqui é a teimosia. Quando você sabe que precisa de ajuda, mas você não aceita ou não pede ou não agradece a ajuda que te dão. Segundo obstáculo, más influências. Companhias ruins que te levam para caminhos, decisões ruins. Terceiro obstáculo, o obstáculo do auto-engano. Que é quando no fundo você sabe a verdade, mas racionalmente você tenta negar ela. Inclusive não acreditar nessa verdade. Quarta barreira. Quarto obstáculo, o instinto pecaminoso. Nós nascemos com uma natureza pecaminosa e queremos realizar o que a carne deseja. Então nossa tendência é seguir a nossa paixão, seguir os nossos interesses, nossos desejos pecaminosos. É outra barreira a ser derrubada. A próxima barreira é o descaso, descompromisso ou desdém. Quando você despreza a importância, a necessidade envolvida com o mandamento da Bíblia. E a última barreira que a gente vai falar, a sexta, é a hesitação. Quando você sabe o que tem que fazer, mas não tem urgência. Você procrastina as suas decisões para Deus. Por quê? Por causa de hesitação. Você não está totalmente convicto do que você acredita e do que te ensinaram. E hoje nós vamos ver como derrubar essas 6 barreiras do orgulho, amém? Amém. E para isso nós vamos estudar os sodomitas e também Ló, que fugiu de Sodoma para não ser destruído por Deus. Então eu vou explicar o contexto aqui antes de ler a passagem. Sodoma e Gomorra eram cidades altamente perversas, pecaminosas, cheias de orgulho e pecado sexual. E tinha tanto pecado, mas tanto pecado que Deus se cansou. Os pecados chegaram até o céu, tamanho era a perversidade deles. Era uma sociedade tão corrompida que todo mundo, do mais novo ao mais velho, era pecador. Não só pecador, mas escravo do pecado. E eles faziam coisas terríveis, como a gente vai ver agora. Só que tinha uma única exceção, que era Ló e sua família. Abraão, no capítulo 17,
ora intercede por Sodoma e Gomorra, de maneira que se Deus encontrasse, depois de uma barganha, 5 justos, ele não destruiria a cidade. E a verdade é que ele tinha só 4, que era Ló, suas filhas e sua esposa. E aí, Abraão tenta interceder por Ló, e Deus, ele tem misericórdia de Ló. E ele envia 2 homens, na verdade 2 anjos, para avaliar o território a ser destruído e também tirar Ló e sua família daquele lugar que estava prestes a ser destruído. Deus ia enviar fogo e enxofre para devastar completamente Sodoma e Gomorra. Então nós vamos agora entrar nos detalhes dessa escritura, ver essa história incrível, mas também terrível, mas aprender coisas muito preciosas sobre como vencer aquelas 6 barreiras do orgulho que a gente já citou. Então vamos lá para Gênesis, capítulo 19, versículo 1. Vamos, Caio. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: Meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do teu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles, que finalmente os acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Então Deus envia 2 anjos, que estão em forma humana, aqui nessa situação, e estão lá na praça da porta da cidade de Sodoma. E nisso Ló estava sentado ali naquele momento. Então os 2 homens, os 2 anjos, começam a avaliar Sodoma, preparar ali para a destruição, e Ló tinha um coração muito hospitaleiro. E ele fala: vocês, 2 sujeitos, vêm ficar na minha casa, passa a noite, eu vou oferecer comida para vocês, vou lavar os pés de vocês, e aí na manhã seguinte vocês poderão seguir caminho. Pensando que eram viajantes. Só para você entender a cultura naquela época, os judeus de bom coração hospitaleiro, eles costumavam receber viajantes na sua casa, porque eles estavam passando de um caminho para outro e tinham que passar por uma determinada cidade. Então era muito comum você receber pessoas estranhas. Hoje em dia, isso é impensável aqui em São Paulo, não é verdade? Então não dá pra você ver um cara passando, vem aqui em casa. Não, simplesmente a cultura é diferente. Mas naquela época era algo comum. Mas, como irmãos, como reino de Deus, nós praticamos a hospitalidade com outros irmãos, amém? Pessoas que estão estudando a Bíblia, é muito importante recebermos pessoas na nossa casa, para dormir lá, servir com almoço, com janta, é incrível, amém? E no reino de Deus, principalmente aqui na calorosa região leste, nós temos essa característica, amém? Então, hospitalidade é essencial para ganhar pessoas. Faz parte da vida de um cristão, você ceder seu lar para pessoas estarem na sua casa, amém? Jesus mesmo recebia seus discípulos na sua casa, e aí que ele formou os primeiros dos 12 discípulos. Mas o que é interessante sobre, agora olhando para o lado dos anjos? Não foi pecado que eles fizeram, mas eles foram de certa forma teimosos. Inicialmente eles não aceitaram a hospitalidade de Ló. Eles falaram: não, a gente está de boa, a gente está aqui tranquilo, a gente vai ficar a madrugada aqui mesmo, não precisa se preocupar em receber a gente. Mas o interessante é ver a insistência de Ló. Ló percebeu isso, que naturalmente o ser humano, se fossem seres humanos, não, o ser humano ele tem uma resistência natural a receber ajuda. Não é assim? As pessoas, não todo mundo, tem pessoas que realmente se expressam: nossa, eu preciso de ajuda, me ajuda por favor, estou desesperado, você é a pessoa que vai me ajudar. Mas a maioria não é assim, a maioria tem uma barreira de teimosia. E tem que insistir um pouco até quebrar essa barreira, e no fundo a pessoa quer ser servida. Então esses anjos aqui, eles depois de muita insistência de Ló, eles concordaram: tá bom, a gente vai para sua casa. E aí não só foram para a casa de Ló, mas também comeram o pão que ele assou aqui e ficaram felizes com o coração de Ló. E a verdade, irmão, é que as pessoas aí fora, elas estão precisando muito de ajuda espiritual, ajuda física também, mas principalmente espiritual, porque elas estão em trevas, estão em pecado, estão se degradando por causa do pecado, do orgulho, do egoísmo, da impureza sexual, imoralidade. Então as pessoas, elas
estão clamando por ajuda, só que o orgulho, a barreira da teimosia não deixa elas se expressarem. E por isso nós, como Ló, nós precisamos insistir. Insistir para ajudar as pessoas. E no final elas vão ser gratas. Verdade. Então a gente precisa quebrar essa primeira barreira, que é a barreira da teimosia. De novo, não que os anjos pecaram, não foi isso. Mas só para mostrar essa tendência do ser humano de rejeitar ajuda. Mesmo discípulos. Discípulos muitas vezes... eu não quero incomodar meu discipulador com esse problema. Não é assim? Meu discipulador é tão ocupado, eu não vou trazer esse problema pequeno. Eu mesmo vou lidar com Deus. Não é assim? Mesmo os discípulos de Jesus, você vai ver em Lucas 9, por exemplo, tem uma situação que eles não querem incomodar Jesus. Eles não querem falar sobre uma discussão, quem é o maior. Então eles ficam falando entre si, mas não incomodam Jesus. Mas Jesus conhecia seus pensamentos, ele discipulou eles, colocando uma criança no meio deles e falando, o maior é como uma criança. Então, naturalmente, você vê que as pessoas naturalmente não querem incomodar umas às outras. No metrô, por exemplo, você está ali, sentado, e você vê uma senhora chegar. O que você vai fazer? Você que tem um bom coração, não só discípulo, cidadão mesmo. Você vai ceder o seu lugar para aquela senhora. Só que, o que acontece às vezes? A senhora não aceita, ela fala, não, eu sei que você é jovem, você trabalhou, está trabalhando aí, está cansado, eu sou aposentada, estou bem, pode ficar. Aí você insiste, não, pode sentar aqui, não, vou descer daqui a pouco. Você insiste tanto que ela aceita sentar, e ela fica grata, fica alegre. Então você vê que é natural isso das pessoas, não querer receber servidão, não querer receber ajuda. Mas a gente não tem que ficar satisfeito, a gente tem que insistir, amém? Insistir porque no fundo, no inconsciente, ela quer ajuda. Ela quer ser servida, ela precisa, não só quer. Principalmente no que tange a salvação, amém? As pessoas precisam ser salvas, ainda que elas rejeitam isso de princípio. Então a gente tem que estudar a Bíblia com elas, fazer os princípios básicos, perseverar até que elas se tornem discípulas, amém? Amém. Vamos derrubar o obstáculo da teimosia das pessoas. E um exemplo disso foi ontem no Mercy. Foi incrível no Mercy, amém? Até agradecendo a todo mundo, especialmente Maria do Carmo. Maria do Carmo que deu todo o coração representando aí a região leste. E também Messias e Marina, que foram exemplares em organizar as funções de cada um na região leste. A Lau que cozinhou, amém? Não dá para falar de todo mundo, porque todo mundo serviu, amém? Vocês são incríveis. Deus ficou muito feliz desse ato feito por nós ontem. Mas, o que foi interessante ver? Servindo as crianças, foi curioso, eu estava servindo ali na parte de colocar aquela fitinha para entrar naquele brinquedo da cama elástica. E foi muito interessante, porque a gente não estava lá só para cumprir essa atividade, mas para conversar com as crianças, enfim, mostrar afeto. Mas naturalmente elas não estavam buscando por isso. Elas queriam brincar. Elas queriam pular, não é verdade? Eu tipo, sai da minha frente, eu quero pular nesse negócio. Mas precisava ter uma certa insistência. Precisava conversar, qual é o seu nome? Onde você mora? Quem é seu pai? Quem é sua mãe? Precisava ter esse trabalho de entrar no coração e ela naturalmente resistia um pouco, mas depois ficava grata e se tornava seu melhor amigo, não é assim? Então isso é natural do ser humano, de ser resistente à ajuda. E sabendo disso, nós precisamos perseverar mais, amém? Precisamos insistir mais em ajudar as pessoas. Por quê? Porque no fundo é o que elas querem. E um exemplo disso, de que persistência salva pessoas, é as duas Tatás, as duas Thaís. A Tatá do Supernova e a Tatá solteira. É interessante, né? Sobrinha de Deus até o nome. Você vê? O que aconteceu? As duas Tatá foram frutíferas nesses últimos tempos. A Tatá solteira, ela convidou o Carlos lá no trabalho dela para estudar a Bíblia. E a primeira vez, ele simplesmente não quis continuar os estudos. Ele não reconheceu que precisava de ajuda. Está muito ocupado com o seu trabalho, com as suas coisas. Mas a Tatá não desistiu. E o Anderson também não. Foram lá, perseveraram com ele, ele voltou a estudar pela segunda vez, e hoje ele é discípulo, amém? E a Tatá do Supernova, a mesma coisa. Ela perseverou pela prima dela, a Marcela. Marcela está aqui hoje. E ela, primeira vez estudou a Bíblia, não tomou decisões, mas aí com muita perseverança, inclusive das duas Tatá de novo, ela aceitou
estudar a Bíblia pela segunda vez, tomou decisões e hoje ela é uma discípula incrível de Jesus, amém? Por que isso aconteceu? Porque as duas Tatá tiveram o coração de Ló de insistir. Assim como os anjos, o Carlos e a Marcela inicialmente pensaram, não, a gente está de boa aqui. A gente está bem do jeito que a gente está vivendo a nossa vida. Mas, com a insistência, eles entenderam, não, é realmente isso que eu preciso e eu sou grato por isso. E hoje você vê a gratidão deles, amém? Estão super animados como discípulos de Jesus. Então eu quero dar o desafio de você insistir, de você persistir pelos seus estudos bíblicos. Você está vendo alguém demorando para tomar decisões, com dificuldades? Não desista. Continua orando, jejua por essa pessoa. Amém. Marca o próximo estudo, ainda que ela cancele, marca de novo. Perseverando, alguns vão desistir mesmo, mas outros vão aceitar estudar a Bíblia e mudar a sua vida, amém? Amém. Vamos para o segundo ponto. Segue, irmão. Versículo 4. Irmãos, agora o que a gente vai ler é uma das coisas mais terríveis, mais sensíveis de toda a Bíblia. Versículo 4. Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda a parte de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram, onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. O que nós vemos aqui? Como esses anjos eram anjos, então eles tinham uma beleza superior a um ser humano. Então eles chamaram a atenção de quem? Dos homens de Sodoma e Gomorra. A tal ponto que eles tiveram a ideia terrível de querer abusar sexualmente desses homens. E quando eles se encontraram na casa de Ló, todos os homens, aqui fala, dos mais jovens até os mais velhos, cercaram a casa. Para poder consumar esse pecado de relação sexual com aquele homem. O que nós vemos aqui? Uma sociedade completamente corrompida. Você acha que o bairro que você mora, a cidade que você mora, o meio que você vive está ruim? Você vê que você pode chegar no limite que todas as pessoas estão corrompidas. Isso mostra como o pecado influencia o pecado nas outras pessoas também. E Ló, vamos continuar lendo para ver como ele reage. E, dando um spoiler aqui, Ló ele tenta bancar o justiceiro, bancar o único cara de sã consciência, o sobrinho de Abraão, o cara espiritual, não? Mas olha a ideia que ele propõe, que é tão terrível quanto ou até pior. Versículo 6. Ló saiu de casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse, não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Não façam nada a esses homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. O que nós vemos aqui? Ló, diante dessa ameaça dos sodomitas, o que ele propõe? Não façam isso. Eu sou responsável por esses hóspedes. Eu convidei eles para minha casa, então não faça essa perversidade. Ló entende que o que eles estão propondo é terrível. Então já tem uma boa diferença entre Ló e essas pessoas, os sodomitas. Porém, a solução que ele dá é pior do que o próprio problema. Ló tinha 2 filhas virgens. Imagina aqui que 2 mulheres jovens. E ele oferece elas em troca da integridade dos 2 homens. Olha, ainda são virgens, vocês podem fazer com elas o que vocês quiserem. Mas não toque nesses homens. Imagina, ele está oferecendo as próprias 2 filhas em troca de um desconhecido. Então você imagina como a consciência de Ló estava corrompida também. Mas você pode pensar, como é que o sobrinho de Abraão, o pai da fé, como é que esse homem de Deus, porque 2 Pedro fala que Ló era justo, como é que esse homem se deixou corromper dessa forma? E não é muito difícil intuir o motivo. O motivo é que a sociedade estava tão corrompida que influenciou negativamente Ló. Mas não só isso, não só isso. Ló se tornou não só pecador como eles, mas hipócrita. Por que hipócrita? Porque ele viu que o que eles faziam era terrível, mas enxergava que o que ele estava propondo era terrível também.
Então qual é o problema das más influências? Amigos ruins, pessoas não cristãs, até familiares, relacionamentos, colegas de trabalho, os amigos da escola, da faculdade, eles vêm com ideias ruins, te influenciam negativamente, chamam para ir para balada, chamam para beber, para usar drogas, para ter relacionamentos imorais, chama você para essas coisas, fofoca, e todas essas coisas que existem no mundo. E você se torna parte disso, você não só está sendo influenciado, mas você se torna uma influência negativa para eles também. Porque você sabe que aquilo é errado, mas você se acha justo. E esse era o problema comigo. Já vamos anunciar o segundo ponto. O segundo ponto é o obstáculo da influência. Isso é outra coisa que a gente precisa derrubar. A gente precisa derrubar as más influências da nossa vida. E não sermos más influências. E eu fui má influência. Antes de ser discípulo, mais de 10 anos atrás, eu fui má influência para amigos meus. Eu tinha um amigo, um colega do mestrado, que fazia mestrado em física na USP, e esse amigo ele tinha uma mulher e um filho com essa mulher. E era uma relação estável, não tinham se separado nem nada, mas ele saiu da Bahia e veio para São Paulo para fazer o mestrado, a pós-graduação. E foi ali que eu conheci ele, a gente se tornou muito amigo, mas amigo do mundo. Eu estava sempre cercado de pessoas que não buscavam a Deus, não era discípulo. Então eu sempre tive más influências na minha vida. E aí eu sabia que ele estava meio triste, estava com um pouco de depressão, e eu queria ajudar ele. Eu via a necessidade, só que eu não tinha a consciência de um discípulo, então eu não chamei ele para estudar a Bíblia. Eu propus soluções mundanas para o problema que eu via. E eu tinha uma colega do curso de inglês. Ela se tornou minha amiga também, e eu tive a ideia de apresentar ela para que eles tivessem um relacionamento impuro e trair a mulher dele. A mulher que era mãe do seu filho. Eu influenciei negativamente esse amigo. E eu ia na igreja. Eu era religioso. Eu era evangélico, eu aceitei Jesus no coração, não. Mas eu ia nos domingos e fazia coisas como essa. Eu influenciava negativamente as pessoas à minha volta. Só que, anos depois, eu tive a chance de estudar a Bíblia, amém? De me arrepender desse pecado e ser uma boa influência. E chamar esse amigo e essa amiga para estudarem a Bíblia, amém? Mas isso sempre ficou marcado. Não para eu ficar desencorajado ou culpado, sentir remorso, mas para entender que o pecado realmente influencia pessoas e você começa a ficar cego. Você acha que você é influenciado, mas você também está influenciando pessoas. Então essa é outra barreira que a gente precisa quebrar. A barreira das más influências. Como a mídia hoje. A mídia, você liga a TV, você vê quanta pornografia tem. Coisa que há 10 anos atrás não tinha tanto. Mas hoje você vê cada vez mais depravação na televisão. Ou nas redes sociais, no YouTube, no Instagram. Você vê séries, filmes, novelas. Você acaba tendo contato com essas coisas. Até involuntariamente. Por quê? Porque a sociedade está corrompida. Sodoma estava corrompida e corrompeu a Ló. Da mesma forma, São Paulo está corrompido e quer corromper você. Mas seja uma boa influência para mudar São Paulo, amém? Nós temos o Espírito Santo. Nós temos a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus deve ser a maior autoridade. Porque ela que vai solucionar o pecado do mundo, amém? Eu quero desafiar cada um aqui a cortar más amizades. Mas não simplesmente cortar más amizades, maus relacionamentos, relacionamento imoral que deve ser rompido, amém? Nós acreditamos nisso. Você quer ser um discípulo? A pessoa que está com você, sua namorada, sua esposa, ela precisa ser uma discípula também, ou seu marido, seu namorado. No caso de namoro, é necessário rompimentos. Por quê? Porque vai mostrar para a pessoa que você está priorizando a Deus acima do seu relacionamento com a pessoa. Discípulos se casam com discípulos, amém? Então é importante o rompimento, pode ser algo doloroso, algo difícil, mas é mais difícil ainda ver o que o seu pecado causou em Jesus na cruz. E aí pensando nisso, aí você fica encorajado para tomar passos como esse. Teve vários casais que romperam e hoje estão juntos como os discípulos. Como o Léo e a Taline, que estão lá na sala do lado, cuidando das crianças, amém? O Léo vai fazer a oferta hoje. E olha isso, eles terminaram o relacionamento que eles tinham, um relacionamento sólido, mas com base não da Bíblia, no mundo. E eles terminaram para ser discípulos, se batizaram e tempos depois que já estavam maduros no seu relacionamento com Deus, agora estão namorando, amém?
Então eu quero animar você com isso, a escolher bem quem são suas influências. Quem deve ser a nossa maior influência? Os discípulos, amém? A igreja, a família de Deus. Aqui nós temos os melhores amigos possíveis. Que é aqui que você encontrar pessoas que te amam de verdade. Aquele amor demonstrado por Jesus na cruz, amém? Então o verdadeiro amigo não é aquele que fala coisas para te agradar, mas aquele que te diz a verdade para o seu bem, amém? E vamos reconhecer que pontos nós temos influenciado negativamente pessoas. Inclusive aqui na igreja, pessoas que a gente discipula. Vamos ser bons amigos, amém? Amém. Continuando, vamos ali para o versículo 9, Gênesis 19, versículo 9. Saia da frente, gritaram, e disseram, esse homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. As coisas vão piorando cada vez mais. E aí Ló, que tentou interceder pelos seus hóspedes, ele aqui foi ameaçado pelos sodomitas. Os sodomitas chegam e falam, sai da frente. Você é um obstáculo. E eu quero atingir meu objetivo, que é pecar com esses homens. Você chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz, quer ser o líder. Faremos a você, presta bem atenção nisso, pior do que a eles. E aí empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta para estar com aqueles homens. Aqui a gente vê algo muito profundo da psicologia humana. Para prestar atenção na frase deles. Faremos a você pior do que a eles. O que isso mostra? Que eles sabiam que o que eles estavam fazendo era errado. Verdade. O que a gente está fazendo é errado, mas a gente vai fazer mais errado ainda com você. A gente vai fazer algo pior com você. Entende? Então, no fundo, no inconsciente, eles sabiam que eles estavam em pecado. Em outras palavras, no fundo, você sempre sabe quando está pecando. E o que atrapalha a gente reconhecer isso? É algo chamado auto-engano. E esse é o terceiro ponto, o obstáculo do auto-engano. Muito bom, cara. O que é o auto-engano? É quando o seu consciente acredita uma coisa, mas o seu subconsciente pensa o contrário. Fala, Caio. Só para entender melhor um pouquinho como é o subconsciente. Então, quando você está no computador, você tem várias janelas ali. Você está trabalhando no Excel. Então, você tem uma planilha, você está fazendo negócios ali, fazendo fórmulas e tal. E aí você precisa ver seu e-mail. O que você faz com essa janela do Excel? Você minimiza, você abre ali o Google Chrome, ou o Internet Explorer, e você acessa seu e-mail. Então, a sua memória RAM está focada no e-mail. Mas tem várias janelas minimizadas, e uma delas é do Excel, que estão ali no subconsciente. Estão ali, mas você não está tendo acesso a elas. Então, basicamente, o tempo todo a gente está focado em certos pensamentos, e isso é a nossa consciência. Mas tem um background ali de informações que estão dormentes. Mas elas estão lá, elas não deixaram de existir. E muitas vezes, aquelas coisas que as suas opiniões, o que você acredita, são contrárias ao que você realmente acredita no fundo do seu coração. Fala, Caio. Então, muitas vezes, por isso que tem engano religioso. No fundo, as pessoas sabem que aquilo é errado. É só ver a conduta das pessoas que estão naquela igreja que prega falsas doutrinas, como aceitar Jesus no coração, ou como batismo infantil. Você olha para a vida de todo mundo, você olha para a sua vida e você sabe. Você sabe que aquilo não vai levar para Deus. Mas não quer admitir para você mesmo. E aí você está o quê? Auto-enganado. E nós precisamos derrubar essa barreira, porque mesmo como discípulos, nós podemos estar sentados aqui hoje, dizendo amém para a pregação, mas ainda com engano. Professando acreditar em uma coisa, mas na verdade, no fundo, acreditando em outra. Existe algo da psicologia, da psicanálise chamado auto-engano, já falei disso, ato falho. Ato falho. O que é um ato falho? Sabe quando, às vezes, você está fazendo um discurso, está falando para várias pessoas, e você pensa, eu não posso falar essa palavra. Eu não posso falar essa palavra. Eu não posso falar essa palavra. Por quê? Porque você pensa nela o dia inteiro. Mas o contexto ali não demanda que você diga essa palavra. E aí você está pensando aquilo, e de tanto você pensa, não posso falar essa palavra, em algum momento você acaba soltando ela. Isso é o ato falho. Então, o ato falho são rastros de mentira.
É rastro subconsciente, algo que você acredita lá no fundo, mas que vem à tona sem você perceber. Ou no exemplo do computador, você clica errado com o mouse e abre aquela janela antiga. E nossa consciência está cheia desses pensamentos. Nós precisamos tomar cuidado. Lembra do Chaves? Quem aqui gosta de Chaves? Quem já assistiu? Todo mundo conhece. Eu ia falar minha geração, mas Chaves passa até hoje, não? Sabe aquela frase dele? Quando o Sr. Barriga, dono da vila, chega e o Chaves recebe ele com uma pancada, uma bolada, algo assim. O que ele fala? Isso é um ato falho. Foi sem querer, mas eu queria. Às vezes a gente faz isso como discípulos também. A gente comete atos falhos. Sabe quando? Já aconteceu de uma irmã chegar pra mim, a gente tá conversando, mas tá falando de pessoas, de outras coisas. Aí do nada ela solta o nome do irmão que ela tem fogo. Já aconteceu isso lá? Na verdade, a Bíblia fala que a boca fala que o coração tá cheio, não é verdade? E a irmã sem contexto nenhum. Ah, mas o fulano também. Mas o que tem a ver? E várias vezes vem o nome desse irmão. E aí você pergunta, mas tem fogo? Não, ela nega. Não, imagina, esse irmão não. Como é que foi a saída com esse irmão? Nossa, eu me senti estranha. Uma dica para discipuladores. Se a irmã fala que a saída foi incrível, foi uma saída normal, não teve nada demais. Mas se ela falar que foi estranho, foi um ato falho, né? Soltou, saiu a verdade aí. Né? Tem aquelas caixinhas de brinquedo que você abre e solta uma minhoca. Obrigada por ensinar, cara. Não, Caio! Como lidar com auto-engano? Desafio. Assuma responsabilidade pelo seu pecado. Assume o que você sente, amém? E olha só, é mais honroso você assumir um pecado, que você tem um pensamento, uma tentação, um foco. É mais honroso isso do que tentar negar e culpar situações, ou culpar pessoas. Terceirizar a sua responsabilidade. Por exemplo, muitos irmãos lutam com impureza. Se você cai em impureza, amém, o que é honroso você fazer? Você não caiu da fé. O que é honroso? Vai lá e confessa. Mas não confessa falando, eu caí porque eu estava cansado. Porque tem muita porcaria na internet que eu acabei vendo sem querer. Isso me levou a outro pensamento, que levou a outro, e quando eu vi já estava caindo. Então foi um dia estressante, eu precisava extravasar minha energia e eu acabei recorrendo a isso. Ao invés disso, falar, eu decidi pecar. Eu decidi ver pornografia, eu decidi me masturbar. Mas eu estou arrependido, eu quero mudar e por isso eu estou falando para você. Então desafio, vamos ser abertos com os nossos segredos mais íntimos no que tange ao pecado, amém? E vamos buscar ajuda, porque Deus conhece nossos corações até melhor que a gente. E é a Ele que nós devemos prestar contas, amém? Vou continuar lendo, versículo 10. Nisso, os dois visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Olha que interessante aqui. Os dois visitantes, que eram anjos, pela primeira vez eles se revelaram como anjos. De que forma? Fizeram algo sobrenatural. Quando os sodomitas vinham na direção deles, eles lançaram talvez um pó milagroso aí e cegou aqueles homens. Eles ficaram literalmente cegos. E eles não conseguiam encontrar a porta. E aí os homens salvaram Ló, e Ló finalmente entendeu que eles eram sobrenaturais. Eles não eram simplesmente visitantes humanos. Mas olha que bizarro, olha que passagem estranha. Imagina só, você está lavando sua louça. Você faz suas atividades, alguma coisa rotineira, você está lavando sua louça e você fica cego. Ou cega. Como você reage? Provavelmente você vai derrubar o prato que você está lavando. Entende? Você vai parar o que você está fazendo. Você vai continuar lavando a louça cego. Entende? Olha que contra-intuitivo que eles fizeram. Eles ficaram cegos, mas eles continuaram procurando a maçaneta. Uau! Eles não pararam e falaram, nossa, o que aconteceu? Eu estou cego. Quem são esses homens? Não. Eles continuaram buscando consumar o pecado. Uau. Qual que é o nome disso? Instinto. Quando nós seguimos nosso instinto, nosso racional paralisa. A gente só quer terminar o que nosso desejo íntimo quer fazer. Nosso cérebro reptiliano, né? Aquela coisa irracional. Quarto obstáculo, o obstáculo do instinto.
Como seres humanos, nós temos uma natureza pecaminosa. Então a nossa carne não quer pecar. Depois que Adão pecou, a gente não herda o pecado de Adão, amém? Mas a consequência da tendência pecaminosa, isso sim nós herdamos. Então nós somos falhos por natureza. E por isso nós temos esse instinto, esse impulso espontâneo que independe da sua reflexão, da sua capacidade de julgamento. É como um arco reflexo, quando você bate no joelho, o joelho faz assim, né? A perna levanta. Não é algo voluntário. E nosso instinto, muitas vezes, quando a gente não está cheio do Espírito Santo, a gente se deixa levar pelo instinto. Por isso que é bom estar cheio do Espírito Santo. Bom não, é essencial a gente estar cheio do Espírito Santo. Porque nós não temos uma força capaz de ir contra o instinto. Exemplo disso, perdoar. Quando a gente tem rancor, mágoa, amargura, não é natural, não é uma decisão, vou perdoar, pronto, decidi perdoar, perdoei. Não. Você precisa orar por isso. Você precisa orar por quê? Porque Deus que tem que tirar você dessa tendência instintiva de não perdoar. Mesma coisa o vício em pornografia, ou ainda cigarro, bebida, os vícios em geral. Tem uma história incrível, que foi a conversão do seu Eugênio, esposo da Cleide. 30 anos que a Cleide lutou para que o seu Eugênio se batizasse. Mas o único desafio que ele tinha era o cigarro. Todo o resto, ele superou os desafios, mas o cigarro, ele não conseguiu. No entanto, no ano passado ele teve um AVC, foi muito triste, mas quando ele acordou do AVC, ele entendeu, agora eu não posso mais fumar. Chegou no extremo. O juízo de Deus veio para mim, mas que bom que eu estou vivo. Eu posso me arrepender. E olha isso, ele estudou a Bíblia e na conferência do ano passado, o seu Eugênio foi batizado, amém? Desafio para você é de, nos seus tempos com Deus, orar para estar cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus é o único que vai conseguir tirar da sua tendência pecaminosa quando você está viciado, quando você está escravo do pecado. Versículo 12. Os 2 homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade, genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir esse lugar. As acusações feitas ao Senhor contra esse povo são tantas, que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iriam se casar com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas pensaram que ele estava brincando. Ló trouxe a mensagem do evangelho para os seus genros. Os 2 anjos falaram: você tem aqui algum genro, algum parente, tio, sogra? Você tem alguém aqui nessa cidade, além das suas filhas, sua esposa? Tira eles daqui, porque Deus está prestes a destruir essa cidade. Olha que interessante. Deus, ele poderia ter misericórdia de várias pessoas, mas ele escolheu, além de Ló, os seus familiares. O que isso mostra? Que Deus tem um carinho, um afeto especial para os nossos familiares. Amém. Deus quer salvar a nossa família, amém? E aqui tem exemplos incríveis de familiares que foram salvos, como a Vitória, amém? A Júlia. Também nós temos a Maria José, mãe do Wilson, foi batizada há 2 semanas. E também a Adriana, mãe do Léo de Cajamar. Olha só quantas pessoas foram salvas nessas últimas semanas. Por quê? Porque Deus quer salvar nossa família, amém? Tem sido sua oração? Ora todos os dias para salvar seus familiares, amém? Por quê? Porque Deus tem um carinho especial por eles. Mas o que eu quero falar mais é sobre a reação dos familiares de Ló, quando eles ouviram a mensagem. Então ele falou: sai daqui, porque esse lugar vai ser destruído. Vão embora daqui. Eu amo vocês, então vamos fugir daqui junto comigo. Só que eles pensaram que Ló estava brincando. Pensaram que era uma brincadeira. Eles desprezaram a mensagem, não viram a importância, a necessidade de sair daquela cidade. Quinto obstáculo, o obstáculo do desdém. O que é desdém? Desdém é aquela expressão, quando você faz assim. Isso é desdém, isso é desprezo. Você não considera a importância do que a pessoa está te falando. Você faz descaso, você tem descompromisso com o que a pessoa está pedindo para você. Então esses familiares de Ló, eles não fugiram, acabaram morrendo naquele lugar por causa de desdém. E é esse o obstáculo que nós precisamos eliminar da nossa vida e das pessoas, amém? Quando a gente ouve a palavra de Deus, é sério. Não vamos levar na brincadeira. Um dia vamos morrer. Quão urgente, se você é discípulo, quão urgente você está para salvar pessoas? Se você ainda está estudando a Bíblia, o
que tem impedido você de tomar decisões hoje, de marcar um estudo todos os dias para ser um discípulo? Você não sabe se você vai estar vivo amanhã. Por isso eu quero chamar você a terminar o quanto antes os estudos dos princípios básicos, para você se arrepender e ser batizado, conforme a Bíblia ensina. Não leva na brincadeira esses estudos bíblicos. É algo muito sério. O juízo vem, ele é real. O inferno é real. E o céu é real, amém? Então vamos levar a sério. Persevera com seus familiares. Se eles não te levam a sério agora, um dia vão, se você persistir. Último ponto, versículo 15. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e suas 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Isso aqui é inacreditável. Olha que absurdo. Fala que ao raiar do dia, os anjos estavam insistindo com Ló. Aquele mesmo Ló que pregou: sai da cidade que vai ser destruída. Agora estava uma madrugada inteira resistente, pensando: meus familiares vão morrer aqui nesse lugar. E eu não posso fugir e deixar eles aqui. Ele ficou sentimental com a sua família, que não tinha tomado a decisão que ele tomou. Começou a deixar engano religioso entrar, e por isso ele não quis ser salvo. Ele queria morrer junto com os próprios familiares. Olha isso. E aí os anjos, eles tiveram misericórdia dele. Vendo que ele estava hesitando, estava em dúvida, não estava convicto, o que eles fizeram? Eles puxaram à força, de forma agressiva, Ló, suas 2 filhas, e eles, junto com sua esposa, fugiram daquela cidade para as montanhas. Por que a Bíblia fala? Porque o Senhor teve misericórdia deles. E é interessante o que o anjo fala: fuja por amor à vida. Então uma pessoa que se deixa levar pelo engano religioso, que por sentimentalismo não abandona aquela igreja que prega falso Deus, porque tem família lá, tem pessoas queridas lá, ela não tem amor próprio. Salvar a sua vida é uma forma de se amar. Não que é amor egoísta. O verdadeiro amor próprio, qual que é? Não é amor de querer fazer o que você quer. O amor verdadeiro é você querer ser salvo e ter um relacionamento com Deus. Fugir da condenação do pecado. Então, o último ponto. O obstáculo da hesitação. O que é hesitar? Hesitar é quando você sabe o que é certo, mas você fica emocional, e por estar emocional, sentimental, você não toma decisões necessárias. Como essa daqui. O contrário disso é urgência, amém? Urgência é você ter pressa, é você não hesitar, não ter confusão, é ter convicção, amém? E aqui nós temos o Felipe, que vai ser batizado hoje. Aí você pode conversar com ele, não estava tão urgente assim semana passada. Até coçou o nariz ali, não? Ele não estava tão urgente. Mas, o incrível foi ver o quê? Como o coração dele mudou depois que a palavra foi pregada. Esse mesmo sermão, eu fiz um estudo com ele sobre Sodoma e Gomorra, e a gente falou sobre esse ponto, sobre urgência. Ele falou assim: eu preciso de mais tempo para pensar em cada detalhe das coisas, entender melhor a doutrina, a vida. Mas a gente vê na Bíblia, não existe isso de pedir um tempo. Não tem que pedir um tempo. A salvação é agora, é hoje. 2 Coríntios 6, 1 ou 2. Hoje é o dia da salvação, agora é o tempo favorável. E ele entendeu. Ele falou: nossa, é verdade, é isso daqui, eu vou ser batizado. No mesmo estudo ele falou: domingo eu vou ser batizado. E ontem ele foi no Mercy. Ele ficou impactado de ver o coração dos irmãos servindo. Ele entendeu que não só os necessitados precisavam dele. Ele entendeu que ele era o necessitado que precisava dos necessitados. Ele entendeu que ele precisava servir. E hoje ele tomou a decisão e vai ser batizado por Deus, amém? Última escritura, Mateus 11, 12. Prega, irmão. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. Irmãos, só pode entrar no reino de Deus por meio da força. A gente tem que salvar as pessoas à força. É isso que a Bíblia está dizendo. Somente quem usa de força se apodera. Por quê? Porque as pessoas hesitam. As pessoas não têm
tem rapidez para tomar decisões. E a velocidade com que você demora para se arrepender demonstra o quanto que você ama Deus. Se você é rápido para tomar decisões, você ama Deus. Se você é lento, imagina, a sua mãe te chama para lavar a louça. Lava a louça, aí você não vou lavar. Mas aí vai passando a manhã, a tarde, a noite, só lava a noite. E de qualquer jeito. Isso mostra amor. Ainda que você obedeceu, isso mostra amor. Nós precisamos ser rápidos, amém, Manuel? Amém. Nós precisamos ser urgentes. E é isso que a Bíblia está ensinando aqui. O reino de Deus é tomado à força. Procura no grego a palavra a força aqui. Você vai ver que a tradução original é mais forte ainda. Fala uso da agressão. Procura lá, você vai ver. A palavra no grego quer dizer uso da agressão. Tem um vídeo interessante. Estava tendo um problema com um navio de... Como é que chama aqueles passeios que você faz? Cruzeiro. E aí alguns botes vieram para poder fazer a transferência dos passageiros para salvar eles de possível naufrágio. Aí tinha uma mãe, sabe o que ela fez? Ela simplesmente pegou o filho e tacou ele no barco. Jogou ele no bote com violência. Por quê? Porque ela quis salvar a todo custo. Ela sentiu que ela podia morrer ali naufragando. E aí os bombeiros receberam assim, deu tudo certo também. Mas qual foi o ponto aqui? Ela entendeu a urgência da situação. Precisava salvar a criança à força. Você vê alguém que você ama, atravessando a rua, vai ser atropelado por um caminhão. Você não vai empurrar com violência para salvar ela? Nós precisamos salvar o mundo à força. Porque naturalmente isso não vai acontecer. Nós precisamos ter força, amém? Então, irmãos, o que nós vimos aqui hoje? Nós vimos 6 barreiras do orgulho que nós precisamos vencer. Primeira barreira, a barreira, o obstáculo da teimosia. Segundo obstáculo, o obstáculo da influência negativa. Terceiro obstáculo, o obstáculo do auto-engano. Quarto obstáculo, o obstáculo do instinto pecaminoso. Quinto, o obstáculo do desdém, do desprezo. E sexto obstáculo, o obstáculo da hesitação. Se nós vencermos esses 6 obstáculos, vamos estar prontos para nos salvar e salvar o mundo perdido. Vamos dar todo o coração essa semana. Vamos entender que a gente vive numa cultura como Sodoma. O pecado está dominando as pessoas. Mas Deus, por meio de você, quer dominar elas para a glória do Espírito Santo, amém? Então vamos dar todo o coração, estudando com as pessoas, persistir por elas, mostrar amor verdadeiro por elas e salvar o máximo possível de pessoas. E para Deus seja glória, amém?